Repeat. Buceta rosa, buceta rosa, buceta rosa, buceta rosa, buceta rosa. E aí pessoal, tudo beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre o caso da periquita rosa aí na Copa da Rússia. Então fica um pouquinho aqui comigo e assista até o final, para que possamos conversar um pouco a respeito desse assunto. Peço que fique até o final para poder realmente entender toda a mensagem que eu vou passar. Se achar que não tem tempo para ver até o fim, deixa para assistir mais tarde. Então, roda a vinheta! Não tem vinheta, né? Ainda não. Então, que se for. Aqui é o Will Vale, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Se ainda não é inscrito e tiver a fim de se inscrever, né, peço que faça agora, antes que você acabe se esquecendo. Então vamos lá. Eu recebi alguns vídeos nos grupos de WhatsApp, sobre pegação de pé aí, trollagem que rolou nessa Copa da Rússia, mas eu também nem cheguei a dar muita bola. Era colorado, entrevistando gringo, fazendo piada sobre o Grêmio, vídeos da galera fazendo festa, dentre outras coisas bobas do tipo, e claro, dentre esses, alguns vídeos fazendo piada com outras pessoas que não entendem português, né? Eis o caso da moça aí, a famosa buceta rosa, né? A única coisa que eu achei sobre esses vídeos foi nada. Eu não pensei em nada quando vi em primeiro momento, porque de tanta coisa que a gente acaba recebendo no WhatsApp aí, muitas vezes a gente nem dá bola, nem dá atenção, não paramos para refletir, nem pensar a respeito sobre esses áudios, desses vídeos. Eu achei meio sem graça mesmo, porque tava tirando a moça pra boba, basicamente é isso, tirando vantagem por ela não saber o que tava dizendo. Isso já não é mais tão engraçado hoje em dia, até porque essa piada é meio velha, já rolou na Copa passada aí no Brasil. O Pânico explorava muito isso, o Pânico da Band, em alguns quadros do programa deles lá, tirando onda com os gringos. Mas aí um dia depois acabou indo pra mídia e teve daí uma repercussão maior, né? Lá eu vi na TV uma apresentadora, acho que o nome dela é Leilani, da Globo News, se não me engano. Ela narrou o acontecimento, falou que isso era um desrespeito, que a menina passou por muito constrangimento. E eu concordei 100% com ela. Acho que toda essa indignação faz todo sentido, até porque não tem quem concorde com uma situação dessa, achar graça numa coisa que não tem fundamento. Porque imagina, eu, se fosse assim, no caso da minha filha passar por um constrangimento desse, né, eu ficaria extremamente chateado. E eu acho que qualquer um ficaria. Imagino também se fazem isso pra minha mulher, né? Ela tá andando na rua, aí passa um monte de abobado falando groselha, fazendo ela falar coisa e tal. E aí na brincadeira ali a pessoa é induzida, né, a falar e tal. Então qual seria a alternativa? Descer o cacete neles, né? É complicado. Não tem quem ache graça nisso, nem quem aceite uma coisa dessa. Imagina todo o constrangimento que essa moça também vai passar aí mundo afora, por conta dessa meia dúzia de arrombado aí que faz essa brincadeira idiota. Aí eu também vi nas redes sociais, youtubers que eu sigo, o pessoal massivamente contra esse ato aí e tal, metendo pau nos caras. Legal, acho que tá certo, mas aí começou a ficar um pouco pesado demais e a coisa acabou indo pra um lado um pouco diferente, entende? Aí começou a complicar mais a situação, que era pra ser uma coisa simples. Porque será que isso é motivo pra tudo isso que tá acontecendo mesmo? Porque tem gente defendendo a prisão dos caras, querem que eles fiquem lá pela Rússia mesmo, com o Putin dando chicotada no lombo deles. Mas brincadeiras à parte, pessoal, a coisa começou a andar para outro lado. Ou seja, mesmo essa mesma jornalista apareceu outra vez também, ou em algum outro veículo de mídia. Mas nas redes sociais também o pessoal tá metendo muito pau nos caras e querem a cabeça deles. Uma retratação não basta, processo por danos morais não basta. Claro que esse processo terá uma dificuldade um pouco maior por ter acontecido na Rússia e tudo mais, mas eu acredito que a menina consiga resgatar algum direito aí. Pessoal que tem mais conhecimento puder deixar aqui embaixo nos comentários, elucidar o que ela pode fazer com relação a isso, ficaria muito agradecido. E então, tipo, eu vi artistas famosos se manifestando e aquela velha pauta começou a acontecer, de dizer que isso é machismo e preconceito e tal. Então vamos analisar isso um pouquinho melhor? Beleza. No G1 foi publicado que celebridades se indignaram com o caso. A atriz Mônica Lozzi se diz constrangida por ver meu país sendo representado mundo afora por esse tipo de gente, e indignada ao ver mais uma mulher sendo tratada com tamanho escárnio e desrespeito. E comentários parecidos foram feitos por Fernanda Lima, Sofia Abrahão e etc. Pessoas como a cantora Ivete Sangalo e Daniela Mercury lamentaram o que chamaram de papelão machista e abuso moral
em posts no Twitter. Vou lhes dizer, meus amigos, aí o jogo começa a virar. Para quem não lembra, uma boa parte dessa gentalha global aí fez campanha publicitária, amordaçados e tudo mais, como se estivessem sendo censurados por conta da maioria da sociedade ter achado um absurdo ver aquela obra de arte lá que a criança tocava um cara nu dentro do museu, dizendo que isso era arte. Aí eu pergunto, onde que está a coerência com relação a isso? Ah, mas não compara uma coisa com a outra, isso foi um abuso moral, um machismo e tal. Beleza. Então a criança não sofreu abuso moral tocando marmanjo pelado lá, a criança também não sabia o que estava fazendo, né? Você que está aí na rede social, que disse não ter visto nada demais naquela exposição de arte lá, que mostrava pinturas com zoofilia, escárnio religioso, agora se diz aí também contra esses machistas. Que legal, né? Essa mesma classe que prega uma coisa, aí agora vem se manifestar por moralidade, aí começa a acontecer que estão colocando outros interesses por trás dessa indignação, entende? Porque, pessoal, ainda mais para nós aqui brasileiros, fazer uma mulher falar que tem a periquita rosa sem nem ela saber o que está dizendo é apenas um efeito colateral da nossa própria cultura aqui no Brasil. Todo mundo recebe todo dia putaria toda hora em grupo de WhatsApp, ao menos que você esteja só no grupo da sua avó, né? Ainda assim também, dependendo da sua avó, ou quem sabe então vamos falar sobre o conteúdo das novelas brasileiras. Ninguém nunca viu as brincadeiras do Silvio Santos, quando tem as mulheres gostosonas lá, né? E o Pânico na Band, a zoeira na balada, a zoeira na praia, enganando os caras, fazendo beijar travesti, que por sinal foi outra brincadeira que rolou aí na Copa, só que não era de brasileiro, mas era tipo assim, um apresentador armava uma pegadinha apresentando uma mulher e um homem, fazendo os dois trocar um selinho assim, em clima de Copa. Depois o cara perguntava o nome do homem, e quando o apresentador ia perguntar o nome da mulher, aí descobre que na verdade não era mulher, que daí ele responde, me chamo Luiz Cláudio, com uma voz bem grossa. Mas aí beleza, enganar os homens também, né? Ninguém deu bola pra isso, mas eu entendo como uma piada também, nem teria o porquê dar bola pra isso. Ou pior que tudo isso ainda, pessoal, ainda sobre a nossa cultura aqui no Brasil, quem é que nunca viu lá aqueles desafios das paniquetes que o Pânico fazia, né? Aquilo lá batia todos os recordes de abuso moral com as mulheres, mas é claro, sempre mostrando a bunda, né? Daí tudo bem. Então, diante dos fatos do nosso dia a dia e todo o conteúdo que a própria mídia que diz que isso é machismo produz, né? Tu achas mesmo que foram machistas? Essa mídia, quem é essa mídia para dizer o que é machismo? Olha o conteúdo que eles produzem, né? Então, eu quero dizer, pessoal, que todo esse ódio que o pessoal está tendo com relação a esses caras que fizeram essa brincadeira sem graça é por conta da patrulha do politicamente correto, que é uma turma que tem outros interesses por trás, entendeu? E acabou virando o mimimi mais forte dos últimos tempos. Basta vocês compararem com tudo que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia aqui no Brasil. Isso é só uma consequência da nossa própria cultura. E por que ninguém fala das nossas músicas, né? O funk nacional virou referência do Brasil no exterior, né? Nós somos oficialmente a República do Vai Malandra, verdadeiro poder feminino, né? Mas que problema tem nisso? Pra mim nenhum. É indiscutível que o gosto do nosso país. É só vocês verem o top trend do Brasil no Spotify e no YouTube. Não adianta lutar contra a lógica. Eu realmente admiro muito a Anitta, acho que foi uma das poucas artistas nacionais desse segmento que soube evoluir na sua carreira de alguma maneira e fazer um grande trabalho. Ela merece todo esse sucesso, sabe? Mas não foi fazendo música gospel que ela chegou lá. Pelo menos ela canta dentro do tom, tem uma voz boa, todo mundo percebe que ela está num processo de melhoria constante dentro da carreira dela. Pior são uns e outros aí que mal falam português, cantam tudo fora de ritmo e fora de tom, com letras compostas por duas frases, falando que a mulher tem direito de sentar, de quicar e rebolar. Que as minas gostam mesmo de leite na cara, que baile de favela, vamos lá pra todo mundo foder com a chota dela. Isso tudo não é machismo. Vi gente dizendo que ia fazer uma limpa no seu Face, combatendo a opressão masculina, que todo mundo que compactuava com esse preconceito aí seria deletado. Mas então aproveita, dou a dica para quem pensa dessa maneira, aproveita e exclui todo mundo que ouve essas músicas aí, que olha essas novelas e tudo mais, porque daí vocês vão começar a combater a causa, entende? E não o resultado daquilo que todo mundo planta no seu dia a dia. Como é que nós vamos cobrar alguma coisa desses infelizes que fizeram essa piada aí, se todos nós aqui consumimos esse conteúdo machista? As próprias mulheres aí, que acham tudo isso um absurdo, muitas vezes se vendem na balada aí por um copo de bebida. Que hipocrisia é essa, né? Mas teve uns ainda que disseram, mas estes rapazes nos representam aí país afora e nos expuseram ao ridículo, eles mostraram quem são os brasileiros e tal, passamos vergonha perante o mundo. Pessoal,
Se é por isso, então, nós temos os melhores representantes da vergonha nacional, que são os políticos que nós mesmos elegemos. Estes, sim, são profissionais do constrangimento e da vergonha alheia no cenário mundial. Sem falar no lixo cultural que nós mesmos produzimos aqui e mostramos ao mundo. Então, vocês acham que realmente faz alguma diferença essa atitude dessa molecada aí? Você se sente representado por esses moleques aí? Eu não me sinto. Eu acredito que a maioria da população brasileira também tem um pouco mais de noção do que isso. É evidente que eles representam somente a eles mesmos. Assim como teve casos também no G1 relacionado a situações semelhantes, daí partindo de argentinos, colombianos, espanhóis, está lá em matérias relacionadas, é só vocês procurarem no G1. Mas certamente não são só esses, devem haver tantos outros retardados assim, mundo afora, fazendo esse tipo de piada, tentando fazer os outros passar papel de otário para se sentirem os espertos, né? Mas eu vou lhes dizer outra coisa sem medo de errar. Se esses rapazes tivessem feito a menina dizer eu sou bobona, aí em vez de fazer ela gritar buceta rosa, também haveriam pessoas que diriam que isso foi machismo. E diriam isso porque são homens induzindo mulher a se rebaixar. Entende? Pessoal, acorda. Qualquer atitude pode ser vista de qualquer maneira como convém ao observador. Cada pessoa interpreta cada situação de acordo com a sua experiência de vida. E aí tudo pode ser machismo, tudo pode ser feminismo, tudo pode ser qualquer coisa. E aquele caso lá das torcedoras que agarraram o apresentador da Sport TV ao vivo? Pra isso ninguém deu bola, né? Será que esse cara não tem esposa? E se esse cara tem uma filhinha pequena que observa a distância do trabalho do pai, né? Por que não ficar horrorizado com isso também? Na real era feliz. Mas vamos se colocar no lugar. A mulher do cara gostaria de ver aí o seu crush sendo agarrado assim por outras mulheres ao vivo, passando papel de trouxa diante do mundo todo. Então, gente, parem de aceitar de ver os seus pensamentos sendo direcionados para só o que é de interesse dos outros. Pensem como realmente as coisas funcionam no mundo real. Esses caras aí que fizeram isso pra essa menina são os débil mental mesmo, que brincadeira idiota, bem coisa de bêbado. E aí tá outro ponto, pessoal. Você que criticou esses marmanjos, já não fez coisa muito pior bêbado, será, do que gritar periquita rosa? Eu, pessoalmente, já vi coisa muito pior. Já vi mulher sendo agarrada à força, já vi mulher batendo em homem, já vi mulher jogando cadeira na outra mulher, já vi mulheres se agrupando para formar corais que diziam coisas muito mais graves do que buceta rosa, né? Eu tenho certeza que vocês já viram muita coisa também, né? Que mulher que nunca esnobou um cara na balada por ele ser feio, por ele estar mal arrumado ou por ele ter um papo ruim, né? É só a sua escolha, querer ou não querer ficar com a pessoa. Mas e aí se acaba esculachando o cara, submetendo o cara a um trauma? Pessoal, toda a situação tem vários pontos de vista, entendeu? Depende de quem está sendo o observador da situação, depende de que lado você está nesse jogo. Quem é que nunca falou algo desnecessário aí, estando mais pra lá do que pra cá, fez uma piada ruim que se arrepende até hoje, né? E se alguém estivesse filmando você fazendo isso na hora? Que preço você pagou pelos seus erros, né? Então é preciso pensar nisso antes de sair odiando esses caras. E imagina se eu ou você tivesse lá na Copa da Rússia também, na Copa da Rússia, em clima de oba-oba lá, comemorando, e vocês encontrassem um grupinho de brasileiros lá, gritando buceta rosa, e você achasse que na hora era uma boa ideia, aparecesse lá no meio gritando, aí beleza, aí dorme, no outro dia acorda, a tua vida virou um inferno. Com a Globo ligando pra tua família, querendo colher depoimentos, as pessoas caçando você nas redes sociais, querendo saber quem você é, onde você trabalha, onde você estudou, entendeu? Se você é solteiro, se você é casado, expondo a sua família. E o engraçado também é que pessoas que eu conheço que mais pregam um discurso de tolerância contra o ódio, contra isso e aquilo, nesse caso são pessoas que mais estão metendo pau nos caras, pra ver o quanto a mídia tá manipulando você. E aí, você acha que seria justo você pagar esse preço por esse erro? Bom, aí não cabe a mim julgar e acredito que vocês também não saberiam dizer isso, porque só estando no lugar da moça para saber o quanto de prejuízo ela teve por conta dessa babaquice, ou no lugar desses mongoloides aí que fizeram isso com ela, para saber o impacto que as ações que eles causaram na vida dela vai ter também na vida deles. Mas uma coisa a gente sabe, que ninguém gosta de estar na pele de nenhum dos dois lados dessa história. E também que existe um consenso comum nessa história toda, que é sobre o quão idiota e infeliz essa brincadeira foi, e que todo mundo na real saiu perdendo com isso, né? E o que será que a gente pode tirar de bom disso tudo aí? Eu acho que nada, né? Não é nada. Mas enfim, que pelo menos sirva de lição para aquelas pessoas que gostam de fazer brincadeira sem noção, porque um dia você pode se dar mal tentando ser malandro. Mas o que eu e você
temos certeza é que existe coisa muito pior do que isso acontecendo aqui no Brasil sem que ninguém dê bola, né? Esse é o grande X da questão, que eu gostaria de chamar a atenção de você que está aí do outro lado. Por que a mídia bateu tão forte nesse assunto? Será que eles sabiam que esse assunto é polêmico e que certamente daria audiência? Eu acredito que sim, né? Se a grande mídia faz isso de propósito, interesse ou não, eu também não sei. Mas de fato eles fazem isso e sabem que esse tipo de abordagem jornalística sempre cria um desfoque sobre coisas mais graves, porque isso divide sempre a população, né? Por exemplo, eu não vejo as pessoas se importarem tanto com a absolvição da Gleisi Hoffmann por crime de corrupção. Pois é, os nossos ministros aí do STF mais uma vez mostraram que estão sempre contra o povo e que vivem um fabuloso mundo encantado, muito distante da realidade de nós brasileiros. Eles fazem o que bem entendem. Eles derrubaram inclusive a regra criada pela Câmara que exigia o voto impresso, né? Gente do céu, isso é o fim da várzea, né? A gente vive aqui um comunismo velado, certo? Quem é que não sabe disso? Enquanto isso, a galera perde tempo discutindo sobre a trollagem do Periquita Rosa. É sério isso mesmo? Papai Lula tá orgulhoso de vocês. Observem o Fantástico desse domingo, dia 29 de julho. Certamente vai ter uma matéria a respeito, explorando ao máximo esse assunto. E qual é o problema disso? Para mim, nenhum. A Globo e outros veículos de comunicação precisam ganhar o seu dinheiro e inevitavelmente é dessa maneira, é com polêmica, é com notícias, é com jornalismo que divide as pessoas. Mas eu chamo a atenção de vocês para que vocês fiquem espertos, para que a gente não sirva como verdadeiras marionetes nesse caso, porque na verdade nós somos todos manipulados, eu e você, todos os dias somos bombardeados por informações que mexem na nossa cabeça e na nossa maneira de ver as coisas. Isso mostra que a mídia consegue sim direcionar a indignação das pessoas e até mesmo colocar-nos uns contra os outros. Enquanto um assunto desse continuar tendo todo esse tipo de atenção e tanta comoção pública sem que as pessoas fiquem realmente indignadas com aquilo que interessa, seguiremos reféns dessa patrulha aí do politicamente correto. Do que adianta ficar nas redes sociais defendendo quem te rouba, apoiando esses políticos que estão aí rindo da nossa cara, completamente isolados da realidade do povo brasileiro, e depois sair aí pregando moralidade, achando que gritar buceta rosa o mundo vai acabar. Na verdade, é bem isso que os políticos querem, dividir a população e fazer com que as pessoas discutam o que não tem que ser discutido. Porque bem ao fundo, nesse caso todo mundo concorda, e não tem uma pessoa comum, de sã consciência, concordar que o que os caras fizeram foi certo. Não tem como. Mas pessoal, é claro, estamos chegando no final do vídeo aí, eu queria dizer que essa é só a minha opinião e que cada um tem o direito de achar o que quiser, como eu também posso acabar mudando inclusive de opinião mediante novos fatos. E o que você acha disso? Né? Fica à vontade, diga se você concorda ou não concorda, deixa a sua opinião aqui embaixo, pode dar like ou dislike também, fiquem à vontade, pode deixar dúvidas também, sugestão, que eu garanto que tudo vai ser lido. Muito obrigado a todos que ficaram comigo até aqui, um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, galera!